O Parque do Ibirapuera é um dos pontos mais icônicos de São Paulo, e ao longo dos anos, diversas histórias misteriosas e intrigantes surgiram envolvendo o local. Uma das histórias mais famosas envolvendo o Parque do Ibirapuera é a lenda de um fantasma que supostamente assombra o pavilhão das culturas brasileiras. Funcionários do parque relatam que durante a noite, especialmente em dias de pouca movimentação, é possível ouvir passos e sussurros vindos de dentro do pavilhão, mesmo quando não há ninguém presente. Alguns afirmam ter visto uma figura espectral vagando pelos corredores, vestida com roupas antigas. Dizem que o espírito pertence a uma pessoa que trabalhou na construção do parque e que teria morrido em um acidente. Outro fenômeno estranho relatado no parque envolve uma névoa densa que, em certas noites, cobre o lago do Ibirapuera de forma repentina e inexplicável. Visitantes afirmam que, quando a névoa aparece, a temperatura cai drasticamente, e os sons do parque parecem se distanciar, criando uma sensação de isolamento e medo. Alguns dizem que figuras sombrias podem ser vistas se movendo dentro da névoa, e há relatos de pessoas que sentiram uma presença fria e desconcertante ao tentar se aproximar do lago nessas ocasiões. Embora o Campo de Marte não faça parte diretamente do Parque do Ibirapuera, ele está localizado nas proximidades, e algumas histórias estranhas conectam os dois locais. Em algumas noites, testemunhas relatam ter visto luzes estranhas no céu acima do Campo de Marte que depois se deslocam em direção ao parque. Após essas aparições, foram encontrados círculos perfeitos na grama em áreas isoladas do parque, sugerindo a possibilidade de atividades alienígenas ou fenômenos paranormais. Até hoje, esses círculos não têm uma explicação concreta. Uma das histórias mais recentes e perturbadoras é a da misteriosa desaparição de cães de pequeno porte que frequentavam o parque com seus donos. Nos últimos anos, vários relatos surgiram de cães que desapareceram sem deixar rastros enquanto passeavam pelo parque. Alguns acreditam que pode haver uma ligação com seitas ou rituais clandestinos, enquanto outros pensam que há algo mais sinistro envolvido, talvez ligado aos fenômenos inexplicáveis que cercam o parque. No coração do parque, especialmente perto do Auditório Ibirapuera, algumas pessoas dizem ouvir, em noites de lua cheia, o som distante de tambores que parecem ecoar pelas árvores. Esse som, que lembra rituais antigos, nunca foi completamente explicado. Há quem diga que é uma reminiscência de cerimônias indígenas ou africanas realizadas na área muito antes de o parque ser construído. O som é descrito como hipnotizante, mas também perturbador, e muitos evitam essa área durante a noite por medo do desconhecido. Um dos locais mais tranquilos do Parque do Ibirapuera, o Bosque das Figueiras, é também o palco de um fenômeno inexplicável. Visitantes que caminham por essa área à noite relatam ter visto pequenas luzes azuis flutuando entre as árvores. Essas luzes, descritas como esferas brilhantes do tamanho de uma bola de tênis, aparecem e desaparecem sem deixar rastro. Alguns especulam que possam ser manifestações espirituais, enquanto outros acreditam que são algum tipo de energia natural ainda não compreendida. Seja qual for a origem, essas luzes causam estranheza e fascínio nos que têm a sorte ou o azar de vê-las. O Obelisco do Ibirapuera, também conhecido como Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, é um monumento histórico que homenageia os heróis da Revolução Constitucionalista de 1932. Porém, há relatos de que uma figura feminina, vestida de branco, aparece ao lado do obelisco em certas noites. Essa mulher é descrita como uma figura pálida e melancólica, que caminha lentamente ao redor do monumento antes de desaparecer sem deixar rastros. Algumas teorias sugerem que ela poderia ser o espírito de alguém que perdeu um ente querido na Revolução, vagando eternamente em busca de paz. O jardim japonês do Parque do Ibirapuera é um lugar de beleza e tranquilidade, mas também é cercado por uma história misteriosa. Segundo alguns frequentadores, há um ponto específico no jardim, próximo ao lago, onde se pode sentir uma energia estranha e densa. Alguns acreditam que esse local é um portal para outra dimensão ou para o mundo dos espíritos. Há até relatos de pessoas que sentiram tonturas ou vertigens ao passar por ali, como se estivessem sendo atraídas por algo invisível. Embora não haja provas concretas, essa história atrai curiosos que querem experimentar o inexplicável.
A Marquise do Ibirapuera, um dos símbolos arquitetônicos do parque, é um local onde muitos praticam esportes ou simplesmente passeiam. No entanto, durante a noite, especialmente em momentos de pouca movimentação, algumas pessoas relatam ouvir sussurros que parecem vir de todas as direções, sem uma fonte clara. Esses sussurros são descritos como vozes indistintas, falando em línguas antigas ou incompreensíveis. Alguns acreditam que a Marquise, com sua estrutura ampla e aberta, amplifica sons do além, ecoando vozes de outra realidade. O planetário do Ibirapuera é conhecido por suas apresentações fascinantes sobre o cosmos, mas também é palco de uma história assustadora. Funcionários e visitantes afirmam que, em algumas noites, uma figura fantasmagórica pode ser vista sentada em uma das cadeiras, observando as projeções de estrelas. Essa figura é descrita como um homem de meia-idade, vestindo roupas antigas, que nunca interage com ninguém e desaparece assim que alguém tenta se aproximar. Alguns dizem que ele é o espírito de um astrônomo que trabalhou no local e que teria morrido pouco antes de uma grande descoberta. Desde então, ele estaria preso entre as estrelas que tanto amava. Essas histórias aumentam o mistério e o fascínio que o Parque do Ibirapuera desperta, transformando-o em um lugar onde o ordinário e o extraordinário se encontram.